A gente precisa sempre de uma tribo. Sempre. Se você não faz parte de uma tribo, com um papel definido dentro dela, você morre, psicologicamente falando. A questão, por exemplo, do estoicismo hoje é muito usada pro homem que é solitário, né? Muitos desses, eu ouso dizer, são covardes. As pessoas estão sozinhas porque elas ficam atribuindo esse caráter de passividade em suas amizades. Quando, na verdade, você tem que, propositalmente, se você não pegar teu WhatsApp, seja lá o que for, fala assim, cara, vem aqui em casa, vamos fazer alguma coisa. Se você fica esperando alguém fazer isso por você, ninguém faz porque tá todo mundo esperando também. Eu tenho um pouco de medo da palavra felicidade, porque a felicidade ela é um estado, né? E ela é um estado temporário. Se você ficar feliz por mais de um dia, você provavelmente está em mania, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque algumas vezes as pessoas acham que a vida feliz é... Não, cara, isso é loucura. Isso é insanidade. É o insano quem fica feliz o tempo todo, né? O indivíduo que ele é pleno, em termos de definição, é o cara... Hoje em dia tem aquela... eu estou pleno, né? Mas pleno é aquele cara que ele entende o lugar dele. E mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando ele tá chorando porque perdeu alguém, ele entende que aquilo passa porque ele sabe o lugar dele. Nós, seres humanos, sempre precisamos de uma tribo para participar. Nós temos uma necessidade de pertencimento gigantesca. Veja que a gente tem a conduta de... Agora nós somos hipermodernos, né? Nós somos seres digitais. Só que o nosso cérebro, do ponto de vista prático, não evoluiu tanto assim nos últimos milênios. Né? Nós não estamos tão distantes do moço que estava na caverna... Caçando mamute. Caçando mamute, exato. E então o nosso cérebro incutiu dentro do seu mecanismo básico de funcionamento o sentimento de pertencimento como necessário para a sobrevivência. Porque se em tempos primitivos você não estivesse em uma tribo, você morria. O lobo solitário, né? Pra mim, a maior proposta de arrogância que existe hoje na modernidade é o cara dizer que é um lobo solitário. Desculpa te dizer, mas se tem comida no mercado é porque alguém tá plantando pra você. Entende? Então você não é solitário. Você só se desconectou emocionalmente, mas você depende de todo mundo à sua volta. Nossa. Entende? Total. Então é uma ilusão, é uma bobeira. Então, entendendo isso... Talvez ele esteja tentando dar uma explicação do porquê ele é sozinho. Sim, explicação cinematográfica. Existe hoje, como tudo na vida há distorção, né? A questão, por exemplo, do estoicismo hoje é muito usada pro homem que é solitário, né? Muitos desses, eu ouso dizer, são covardes. Eles não têm coragem de enfrentar as coisas que têm que enfrentar e assumem uma posição de não, mas eu não precisei disso nunca. É a história da raposa que tenta pegar as uvas e ao não conseguir, diz, eu nem queria mesmo. Entende? É mais ou menos isso. Então, a gente precisa sempre de uma tribo. Sempre. Se você não faz parte de uma tribo, com um papel definido dentro dela, você morre, psicologicamente falando. Porque isso é um mecanismo de sobrevivência da sua mente. Então, tanto que, uma vez que eu entendi isso, eu comecei a segmentar o que seria o ideal do sobrevivencialismo social. Do ponto de vista da sociedade como sobrevivencialistas. Legal. Né? Vamos lá, começa no indivíduo. Indivíduo forte, sociedade forte. Indivíduo fraco, sociedade fraca. Primeiro passo é focar em si mesmo. É o clássico e clichê, arrume a sua cama antes de criticar o mundo. Né? Se você não dá conta da tua vida, para de tentar gerenciar a vida alheia. Então, primeiro foca em você, se construa, se torne forte, seja capaz de tomar conta de você mesmo. Deu conta? Sou um ser parcialmente autônomo? Pô, já ganho minha grana, tô bem condicionado, minha vida é boa, eu estou feliz com o que eu faço? Ótimo. Próximo passo, família. É a segunda camada. E como família pode ser o que você quiser, tá? Na configuração que você quiser. Não tô querendo aqui dizer aspectos conservadores. Você pode pegar e ter a sua esposa, ter seu esposo, ter filhos. Você tem que ter uma família. Porque a família é o núcleo. Ela é curiosamente falando, a família é o maior ato de resistência anti-estatal que existe. É sempre na família que você consegue criar a gênese das maiores revoluções da história. Mas a gente vai entrar nisso depois. Já quero saber. Mas é interessante. É interessantíssimo. Porque é na família que as crenças são profundamente arraigadas. Porque você está criando uma criança que acredita no que você fala para ela por muitos anos. Certo? E na mesa de jantar de uma família é onde são discutidas ideias que ninguém nunca vai ouvir a não ser aquela família. É um antro de resistência. Não é à toa que, curiosamente, chapéu de alumínio modo on, né? Existe um esforço intenso para destruir esse formato familiar. Porque não é conveniente para governos com intenções totalitárias ter famílias que não são penetráveis,
E uma família composta por valores, especialmente hoje, o que fez muito isso por séculos foi a religião. A religião, Sim. uma família religiosa era uma família blindada. Você não entrava naquela família. Você só entrava quando convidado, e ainda assim você não ia ter acesso a metade do que eles falam. É muito fechado um núcleo Sim. familiar, né? Então ele é muito robusto às mudanças ideológicas, né? Depois da família, tô bem, tenho uma família, tenho uma esposa, tenho um marido, enfim. Agora eu estou feliz, morando num lugar onde as pessoas que eu amo estão à minha volta e eu sei que elas me amam e eu confio completamente nelas. Depois disso, nós temos que subir o extrato. E o próximo ponto é o clã. Ou seja, depois da família você tem um clã. O seu clã é a família que você escolhe. São os amigos, ou melhor dizendo, os irmãos, e não é vulgarizar o termo, são os irmãos que você sabe que estarão na trincheira com você. Entende? Esses caras são muito difíceis de você encontrar, né? Uma boa amizade demora mais do que 5 anos para se consolidar. Ela tem que passar por muitos capítulos para de fato dizer assim, é uma boa amizade, né? Mas uma vez que você encontra bons amigos, e esses amigos também estão com famílias, sabe o que acontece? Você vai criar uma pequena tribo, né? Total. E aí você, nessa pequena tribo, vocês têm os seus próprios ritos, que são os churrascos, que são os passeios, as viagens. Então você propositalmente une esse grupo e cria uma bolha do mundo lá fora, de certa forma. Entende? E você tem a sua micro-liberdade ali dentro, onde você pode chegar pro teu amigo e falar as maiores barbaridades que ele vai te entender. E ele não vai te prejudicar, então você se sente ouvido, né? Não tem aquela regra que é necessário uma vila para criar uma criança? Porque a minha filha não pode ser educada só por mim. Ela tem que ser educada pelos meus amigos também. E ao ver as esposas, e ao ver também as filhas dos meus amigos. Entende? Então é uma soma de elementos influenciando naquela saúde psíquica para formar aquele indivíduo. E hoje o que você tem são crianças... Formadas pelo shorts. Cara, eu ouso dizer, tá? Crianças embotadas. E quando eu digo embotado, nada mais é do que uma flor que não desabrochou. Entende? E isso é problema. Isso é um problema terrível, porque uma vez que essa flor não desabrocha no tempo certo, ela vai demorar muito para conseguir o que ela teria conseguido rapidamente num solo fértil. Isso destrói um potencial humano. E todos nós somos destruídos de alguma forma. Entenda que não existem pais perfeitos, né? Todos nós temos cicatrizes, temos batalhas, né? Temos dificuldades. Mas, novamente, para você criar um ser humano viável, você não pode ignorar o fato de que ele tem que passar pelas mesmas etapas. Então, por exemplo, os meus amigos têm total liberdade para educar as minhas filhas, porque eu confio neles e eles confiam em mim. E eu tenho certeza absoluta que se eu morrer agora, as minhas crianças não vão ficar desamparadas. De jeito nenhum. Então, você entende a paz que eu sinto? Eu sinto que se eu morrer agora, enquanto conversamos, vai ficar tudo bem. Vão chorar por mim. E que bom, né? Quer dizer que eu era amado. Mas vai ficar tudo bem. E isso só me gera paz, não pelo dinheiro que tá na minha conta, mas por eu saber que tem quem segurar minha mão quando for morrer. Entende? A grande riqueza do mundo está nas relações humanas que nós desenvolvemos, e não nas relações materiais. Só que, como eu disse, esse sistema de clãs, e se você for ampliando, depois de um clã você tem a teia. A teia é a união de vários clãs. Aí você fala assim, Júlio, mas isso já é teórico demais? Não. Todo dia 26 de março eu faço uma reunião anual para comemorar o dia do sobrevivencialismo no Brasil, onde, por exemplo, na última nós tivemos 80 pessoas. Reunimos pessoas do Brasil inteiro, vários clãs diferentes que compartilham as mesmas ideias, reunidos juntos para conversar e confraternizar. Então existe lugares onde você pode ser amado, né? Hoje em dia é quase que as pessoas satirizam para desvalorizar, né? Mas é o bromance, por exemplo, né? Eu amo os meus verdadeiros amigos. De verdade. E não há brincadeira. É um amor não erótico. Óbvio. Óbvio, né? Pelo amor de Deus. Mas eu amo meus amigos. Eu tô disposto a morrer por eles. E eles estão dispostos a morrer por mim. E isso é lindo. Isso te dá... Tá tudo bem agora. Se eu faltar, alguém assume o meu lugar. E isso é maravilhoso. É pra isso que a gente continua lutando, né? Para que o nosso trabalho, para que o nosso projeto de vida não desapareça se a gente bater a cabeça e morrer. A gente perdeu um pouco, né, a necessidade de interagir. Você não perdeu. Você só finge que perdeu. E aí você finge ter isso em aplicativos, em relações superficiais. A minha tribo são os influencers que eu sigo, por exemplo, né? Desculpa, boring, né? Entende? Eu tenho uma ideia aqui. Eu acho que a gente tem que mudar o paradigma aqui também.
E a gente não pode ser catastrofista. Tudo que a gente tá falando é um problema, mas tudo se arruma. A única coisa que não se arruma na vida é a morte. Todo o resto a gente dá jeito, né? Eu desenvolvi um negócio que eu considero bem interessante, né? Bom, muita gente faz isso sem perceber, que eu chamo de churrascos intencionais. Como é que funciona? Nós temos um péssimo hábito de olharmos para as nossas amizades a partir de uma premissa de causalidade ou casualidade. O que isso significa? Ué, eu sou amigo do fulano porque ele trabalhava comigo um monte de tempo e a gente virou amigo. Ah não, esse aqui é meu amigo de infância, a gente brincava junto. E aí você atribui às amizades um caráter passivo. Elas vêm até você. Só que quando você é adulto, isso não existe. Não existe mais a amizade passiva. Ela tem que ser intencional. Então o que eu faço? Né? Quando vejo alguém que me chama atenção, sabe quando eu tô conversando com ele, eu falo assim, cara, esse cara é legal. Ele pensa mais ou menos como eu, ele tem uma visão semelhante. Eu vou chegar pro cara e falar assim, ô velho, vamos marcar um churrasco, cara, pra gente trocar uma ideia, pô, vamos conhecer melhor pra tentar entender o que a gente pode fazer juntos e tal. E eu marco um date, onde eu vou assar uma carne, a gente vai conversar, de repente toma uma cerveja, e eu faço uma sondagem pra ver quem é aquele indivíduo. E uma vez que ele passa na primeira etapa, ele vem em outro churrasco, depois outro, daqui a pouco é meu amigo. Mas é intencional, entende? Então, as pessoas estão sozinhas porque elas ficam atribuindo esse caráter de passividade em suas amizades. Quando, na verdade, você tem que propositalmente, se você não pegar teu WhatsApp, seja lá o que for, fala assim, cara, vem aqui em casa, vamos fazer alguma coisa. Se você fica esperando alguém fazer isso por você, ninguém faz porque tá todo mundo esperando também. Não é verdade? Total. Então é interessante isso, né? Mas, enfim, em resumo é isso, né? Eu acredito piamente de que quando você parte da base individual e lentamente expande para o caráter coletivo, você tem muito mais sustância. Eu não falo, da presidência do Brasil. O cara quer falar da política brasileira, mas ele não participa nem da vigilância comunitária do bairro. Ele nem conhece o vizinho, entende? Nossa. Pra mim, desculpa, mas pra mim é uma falha de congruência. Como é que você quer mudar um país se você sequer consegue se integrar à sua vizinhança? Então, vamos começar pelo começo, né? Vamos limpar a casa, vamos ter uma família feliz para depois pensar no mundo, né? Muitas vezes o cara tá lá levantando bandeira, brigando politicamente e a esposa tá em casa chorando. Algo está errado. Isso é um fenômeno bizarro. Mas são fugas. Fugas do Recife que tá aparecendo. Sempre. O cara que peca pelo excesso tá fugindo. O bicho-papão tá correndo atrás dele e tá desesperado. Desesperado. Extremismo sempre tá ligado à covardia, por mais louco que soe. Porque se você precisa ser extremo em alguma posição, é porque você tá se agarrando a ela com desespero. Porque você não tem coragem de enfrentar o que tá se escondendo por trás dela. É verdade. Eu tô me lembrando de quando eu era extremista. Todos nós temos essa fase, né? Todos nós temos aquele momento em que a gente se destempera. E o que acontece é que quando a gente tá com esse acúmulo de problemas, e veja que são como juros compostos de uma dívida que vai aumentando, né? Quanto mais você entra nesse buraco, mais fundo ele vai ficando. Dizem que o inferno tem alçapão, né? Não importa a altura que você esteja no inferno, vai ter um alçapão pra você entrar mais fundo, né? Então a ideia dessa frase é que o sofrimento ele é infinito. Você vai mergulhar fundo e você não sai, ele vai ficar cada vez mais profundo. Porque se você não sabe o que você tá fazendo, cara, você não tem como sair dessa. Talvez agora as pessoas me perguntam assim, beleza, Júlio, como é que eu encontro alguma coisa pra mim? Aí que eu te falei no começo, custa muito.